E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa bem interessante, que é a leitura crítica da mídia, tá? O que seria isso? Antes da gente explicar o que seria uma leitura crítica das notícias e da mídia, é importante dizer que esse material não fui eu que produzi. Eu retirei de um curso que eu fiz chamado Imprensa Jovem Online, que foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E, assim, é um material muito interessante, que eu vou utilizar essa primeira parte justamente para discutir com vocês, né, a respeito de como que está organizado a concessão de televisão no Brasil e também sobre essa tal leitura crítica da mídia. O que seria isso? Seria no sentido de a gente ter uma leitura mesmo, assim, pensar a respeito do que está consumindo no que se refere à informação, notícias e conteúdo que as mídias, né, a imprensa em geral e a televisão nos fornecem. Então, não somente consumir esse conteúdo às cegas, mas pensar a respeito, ver o que pode haver de interesse ali por trás, se alguém está induzindo a gente a pensar de determinada forma, né? Essa indução né, da nossa opinião, ela serve ao interesse de alguém, beleza? Então, para a gente começar, a gente vai ver justamente assim, que uma das principais características da nossa sociedade atual é que a mídia está por todos os lugares, né? Jornais, revistas, televisão e rádio estão no nosso dia a dia para diversos fins, seja apenas entretenimento, ou seja trabalho, informação, interação social. Então, as pessoas quando saem para ir ao trabalho ou para a escola, elas ligam a televisão para saber sobre a previsão do tempo, se elas precisam levar um casaco a mais, ou se elas precisam colocar uma roupa leve, ou se elas precisam se planejar, no caso se chova, ou se vai, né, se vai fazer sol, enfim, de diversas formas a mídia está, muitas vezes, participando de pequenas decisões ali do nosso cotidiano. E, assim, é interessante também que os programas de televisão, os videogames, a música e até mesmo os brinquedos, eles atualmente acabam sendo produtores de conteúdo, produtores de histórias, né, e influenciando o consumo. Então, um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, os programas infantis, que muitas vezes fazem propaganda de determinado tipo de produto, né, voltado para crianças. Então, a gente tem que, ou mesmo, por exemplo, um tipo de programa na televisão ou na internet que utiliza isso para vender coisas, né? A gente também tem que aprender, assim, no que se refere estritamente à informação, a questionar criticamente aquela mensagem que a gente está recebendo, né? Uma vez que pode ser que aquela mensagem ali, ela sirva ao interesse de alguém que quer que a gente pense de determinada forma, tá? Então, para começar, a gente vai ver um videozinho curto, produzido pela BBC, mostrando os bastidores de como se produz uma notícia, tá? Então, só vou desligar a música um minutinho para a gente ver o vídeo, ok? Meu nome é Camila Veras Mota, eu sou jornalista aqui da BBC News Brasil. A gente vai abrir as portas da nossa redação para vocês e mostrar afinal o que a gente faz e como o jornalismo é importante em uma democracia. Olha aí o lugar em que a gente trabalha. A sede da BBC é aqui nesse prédio. A BBC News Brasil fica lá no 5º andar. No passado, a redação era tomada por máquinas de escrever, imaginem só. Agora ela é assim.
Tem gente digitando, entrevistando pelo telefone, conversando sobre pauta. Minha colega Elisa Crises é editora dos nossos vídeos, inclusive esse aqui, que espero que você veja até o final. Vão me ajudar meus colegas Renata Moura, Felipe Souza, Vitor Tavares, Natália Passarinho, Júlia Carneiro e a nossa chefe Silvia Salete. O jornalista tem como missão verificar e relatar fatos que podem ter acontecido há poucos minutos ou anos atrás. Tem um guia simples de perguntas que todo jornalista aprende na faculdade. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. Não precisa ser nessa ordem e nem sempre a gente tem resposta para todas essas perguntas de imediato, mas a gente tem que ir atrás. Quando o jornalismo começou, toda a informação era impressa. As prensas permitiam que textos religiosos, livros científicos, romances e, claro, as notícias fossem estampadas em papel. As prensas deram origem às impressoras e também à palavra imprensa, que é uma outra forma de se referir aos jornalistas. É euzinho, né? Com o passar dos anos, o trabalho dos jornalistas chegou ao rádio, às TVs, aos computadores, ao seu celular. O que faz um fato, uma história, virar notícia em sites, jornais, revistas e televisões? Notícia tem a ver com uma pergunta básica que qualquer um faz quando se depara com informação. E o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? Vamos lá. De repente, você tirou 10 em todas as provas de matemática desse ano. Já estou imaginando a sua mãe, seu pai, compartilhando seu boletim com a família ali no Zap, uma loucura. É uma excelente notícia. Mas mais para sua família do que para o mundo inteiro. Tipo, menos, mãe. Agora vamos pensar em outra situação. Se os alunos da sua escola tiverem tirado as melhores notas do Enem em matemática, ou se a sua escola foi a que deu o maior salto na nota de matemática de um ano para outro em todo o Brasil, um aumento extraordinário de 100%, isso pode virar uma notícia muito além da sua família, da sua escola, do seu bairro e da sua cidade. Pode virar uma notícia nacional. Passa agora a bola para Renata Moura. O jornalista é curioso, vai querer entender por que esse desempenho foi sensacional. Imagina que eu descolei agora o emprego no jornal do seu bairro e essa é a minha primeira missão. Mas o que será que aconteceu nessa escola? Quem, o que, quando, onde, como e por quê? Será que foram aulas de reforço à tarde, mais dever de casa? Ou será que os professores estão usando novas técnicas mais interessantes de ensino? E o que é mais importante para o resto do Brasil? Será que o que é feito aí pode servir de exemplo para outras escolas? Essas seriam algumas perguntas que nós, jornalistas, faríamos em uma reportagem. O que define se uma novidade é importante só no Zap da sua família ou se vai sair aqui na BBC é o impacto que ela pode ter. É importante só para sua família? Ou para o seu bairro, cidade, estado? Ou para o país inteiro? Olha só. Então, voltando à minha missão. Eu estou com o assunto das escolas e descubro que uma escola ao lado da sua continua indo mal em matemática. E não é só isso. Eu chego lá e encontro o esgoto a céu aberto no pátio e um cano que estourou por falta de manutenção. O jornalista local, que no caso sou eu, vai ligar para a Secretaria de Educação. A gente sabe, por exemplo, que há várias doenças que podem ser fatais relacionadas à falta de saneamento. Tem diarreia, leptospirose e até mesmo cólera. Ou seja, é pensando nesses interesses dos estudantes, dos professores e dos pais que a imprensa vai cobrar uma resposta do governo. Afinal, você talvez não consiga a linha direta com a prefeitura, mas os jornalistas, sim, eles vão conseguir. Oi, dá assessoria de imprensa da prefeitura? Quando é que vocês vão consertar? E a manutenção, como é que fica? A rádio comunitária, o site, os jornalistas locais têm essa função. Denunciar corruptos e cobrar que as autoridades sejam transparentes. Podem também noticiar projetos de lei municipais, falar de datas importantes, shows, esportes. Já os jornalistas que trabalham no plano nacional buscam notícias que atinjam em um grande número de brasileiros, como escândalos que envolveram muito dinheiro ou os planos de um novo presidente para a educação. O que não falta é assunto. Muito bem. Então vejam aí que o vídeo ele discute justamente, né, o que pode virar notícia, o que não pode virar notícia, né? E eu acho que o melhor aprendizado aí a respeito é que uma coisa que afeta a nossa vida localmente, então pode virar uma notícia de interesse da comunidade local. Uma notícia que é uma informação que afeta a vida das pessoas do Brasil inteiro, pode virar uma notícia de alcance nacional, né? Então vejam, até pouco tempo atrás, a maioria dos 80%, né, a maioria da população brasileira, um número de 80%, não tinha televisão, melhor, vamos corrigir.
até pouco tempo atrás, 80% das pessoas se informavam apenas pela televisão. Opa, saiu, graças a Deus. Então, a televisão no Brasil, ela tem um papel super crítico aí, né? Um papel político, na verdade. Um papel interessante e único em todo o mundo. Então, o Brasil, no caso, a televisão ela vai ter uma força poderosa. E isso principalmente pelo fato de que, para os brasileiros, ainda falta informação por outros meios, né? A gente sabe que jornais não são acessíveis para todas as pessoas, os livros são um produto caro, filmes ultimamente têm se popularizado mais através das plataformas de streaming ou mesmo do YouTube, mas as peças teatrais, por exemplo, ainda ficam restritas a uma pequena parte da população. Então, o que acontece? A gente tem, então, uma população que não sabe que essa radiodifusão, né, poder transmitir aos canais de TV, isso é uma concessão pública, ou seja, isso depende do Estado, do governo, né? E essas coisas normalmente são feitas por contrato e normalmente tem um prazo determinado para aquele contrato, né? Então, com essa coisa, né, de uma empresa poder contratar o seu direito de transmitir conteúdo, também vem deveres, né? Além dos direitos, vem deveres. E, como há um contrato, também podem haver sanções aí, se não forem seguidas as regras que são ditadas pelo Estado, ok? Então, a gente vai ver rapidamente um outro videozinho bem interessante, que fala justamente sobre como que a comunicação, ela pode estar presente no dia a dia das pessoas. Começar para você falando da importância, né, da leitura crítica principalmente para os adolescentes, para as crianças, para a sociedade. Afinal, é tudo culpa da mídia? Essa moça que vai dar a entrevista aí, ela é chamada Cristina Parente, né? E é uma profissional que vai justamente falar sobre essa leitura crítica da mídia, né? E sobre será que tudo que acontece à nossa volta é culpa da mídia? Será que a mídia nos manipula? Vai discutir sobre essas questões. Hoje em dia a gente não pode mais ter essa visão, né, que Humberto Eco falava entre apocalípticos e integrados. Não tem como a gente se dividir entre os empolgados, entre que tudo que a mídia faz é maravilhoso, nem que tudo que a mídia faz é ruim, é negativo, né? Essa leitura crítica da mídia é extremamente importante para a sociedade, porque as crianças, logo que nascem, antes mesmo delas entrarem na escola, elas já têm contato com diversas mensagens, né? De rádio, de televisão, de joguinhos no celular, da internet, um outdoor no meio da rua. Então, é preciso que elas entendam, que elas percebam como que são construídas essas mensagens, né? Que impacto essas mensagens têm no seu cotidiano, né? Ou seja, é possível fazer os alunos fazer essa leitura da mídia, essa leitura crítica da mídia? Sim, várias pesquisas têm indicado, inclusive, a importância de, nas escolas, os professores trabalharem com os alunos essa leitura crítica e criativa da mídia, mostrando, por exemplo, a diferença entre um fato e uma notícia, mostrando a diferença entre informação e uma informação jornalística, por exemplo, e uma propaganda, ajudando a criança e o adolescente a selecionar melhor a informação, a usar melhor a informação que ele tem no dia a dia e a se tornar também autor e produtor de informações, com a quantidade de oportunidades e novas tecnologias que ele tem à disposição. Isso já é uma realidade no Brasil? Qual é o nosso panorama, né, nessa ação, dentro desse contexto de
leitura crítica da mídia? Olha só, o Brasil ainda está um pouco atrasado em relação a outros países, tanto da América Latina, a Argentina já está um pouco mais adiantada do que nós, a Grã-Bretanha, desde a década de 30, já trabalhava com leitura crítica da mídia nas escolas, o Canadá, mas o Brasil já tem dado passos interessantes. O próprio Ministério da Educação já tem programas como Mídias na Educação, que é um programa de formação de professores para o uso de mídias nas escolas. O Mais Educação, ele tem estimulado o uso de mídias nas escolas de forma a que alunos possam produzir programas de rádio, jornais escolares, trabalhar, por exemplo, vídeo, audiovisual nas escolas. E isso é uma coisa muito interessante, quando você trabalha a mídia de 3 formas. Uma é a leitura crítica da mídia para entender como é que essa mídia funciona, já que ela é que tem representado o mundo, que a gente tem sido intermediária, né, dessa realidade que a gente vive, tem representado o mundo que a gente assiste nos telejornais ou vê nos jornais. Outra maneira é se apropriando criativamente e ajudando esses alunos, esses cidadãos a serem autores de seus próprios conteúdos, blogs, jornais. Mas isso já está acontecendo no Brasil? Já acontece, de certa forma, mais por uma iniciativa dos próprios jovens, né? Eles têm feito isso de uma forma ainda sem tanta formação. Eu acho que é importante, nesse momento, você ter os professores muito próximos a esses jovens. Nós temos vários exemplos de crianças e adolescentes que estão criando seus jornais, que estão criando perfis no Facebook, inclusive para denunciar situações do seu cotidiano. Mas é importante ressaltar que isso tem um aspecto positivo, porque essas crianças e adolescentes, elas se tornam corresponsáveis pela realidade em que elas estão, mas também tem outra dimensão por trás, que é uma dimensão ética, que aí o professor tem um papel importantíssimo, quer dizer, o que eu posso mostrar, né? Que palavras eu posso usar, que imagens eu posso estar mostrando de outras pessoas. E entra, por exemplo, uma discussão sobre direitos autorais, sobre direito à privacidade, sobre o estatuto da criança e do adolescente, sobre a própria comunicação como um direito humano, democratização da informação, que tudo isso poderia estar sendo discutido nas escolas. Claro que com uma formação do professor. Muito bem. Vejam que Cristina Parente falou muito bem aí sobre como que isso pode ser melhorado, né? É justamente isso que a gente está fazendo nessa disciplina de letivas, essa letiva de imprensa jovem, fake news e mídias, é justamente tentar discutir isso, né? O papel da notícia, o papel da imprensa, né? E tudo mais. E para a gente continuar, então, eu gostaria de discutir uma coisa, assim, aquela coisa, né, de que a entrevistada aí, ela falou sobre, será que tudo é culpa da mídia? Às vezes as decisões que nós vemos aí, as ações, os fatos, né? E será que estão sempre querendo nos enganar? O que acontece? Tudo que acontece tem um dedo da mídia, é tudo manipulado, como é que é? Então, para a gente discutir isso, a gente vai ver esse pequeno trecho, né, que foi publicado no Manual Prático de Leitura Crítica, que foi um material aí produzido, que fala o seguinte: pessoas não são imparciais. Jornais, emissoras de rádio e TV são constituídos por pessoas que têm suas bagagens culturais, seus repertórios. Essas pessoas normalmente estão a serviço de outras pessoas, que são os proprietários dos veículos, os anunciantes, as associações, no caso dos meios comunitários populares. Assim, não se pode imaginar que a imparcialidade seja possível ou mesmo um objetivo a ser alcançado. Então, vejam, ninguém, nada, em nenhum lugar pode ser totalmente imparcial. O que pode acontecer é uma tentativa, né, uma busca por essa imparcialidade. Haja vista que a imparcialidade total é praticamente impossível, né? Vamos ler também rapidamente
esse pequeno trecho, né, que foi publicado no site do Observatório da Imprensa, que é um programa da TV que é bastante antigo e que fala justamente, né, sobre a imprensa falando dela mesma, e que discute como que as notícias elas têm se alastrado ultimamente pelos celulares e a partir dessa democratização da informação aí. Vamos ver. Nas telas dos jovens, abundam títulos descontextualizados de notícias e imagens que que possam ser lidas rapidamente e compartilhadas de modo a conseguir a maior recompensa social. Esse ecossistema deprecia a entrada de informações verificadas, pinça trechos específicos de histórias para contar aquilo que mais fizer sentido para quem recebe a mensagem, não necessariamente a verdade, ou cria e dissipa mentiras criadas para fazer valer uma visão de mundo. Então, esse ecossistema aí que ele está falando é justamente o nosso dia a dia, o dia a dia do jovem, que muitas vezes tem contato com a informação através das redes sociais e que muitas vezes ali repassa coisas, conteúdos que não são verificados ou que tem algum interesse ali por trás, né, uma notícia falsa que pode tentar atingir alguém, né, destruir uma reputação. Então, pega somente um detalhezinho ali para tentar desacreditar todo um sistema de coisas, certo? Você sabia que as TVs abertas no Brasil são concessões públicas? Provavelmente não, porque essa é uma informação que as emissoras de TV e de rádio, que são concessões públicas também, preferem não divulgar. Por isso, a maior parte da população segue achando que o canal da Globo é da TV Marinho, ou da Record, o da Record é da Igreja Universal, e o SBT é do Silvio Santos, e assim por diante. E que eles podem fazer o que bem entenderem com a programação, mas isso não é verdade. A TV brasileira, os canais brasileiros de televisão, eles têm que seguir algumas regras. Por exemplo, a mesma pessoa ou empresa não poderia ser dona de mais de 5 canais de rádio ou TV. O limite para a publicidade nas TVs deveria ser de, no máximo, 25% do tempo da programação. Então, ou seja, a cada 4 minutos assistidos, somente um poderia ser de propaganda. Menos de 5% da população, ou melhor, desculpa, pelo menos 5% da programação deveria ser de conteúdo jornalístico. Então, o que acontece? Há ainda outras diretrizes que deveriam ser respeitadas pelos canais de TV no Brasil. E isso está na Constituição, lá no artigo 221, né, que estabelece que a programação das emissoras deve dar preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, estimulando a produção independente, promovendo a cultura nacional e regional e respeitando valores éticos e sociais. Mas, assim, basta a gente ligar a televisão para ver que essas regras, muitas delas são totalmente ignoradas, né? Até mesmo porque faltam leis que tentem, né, que possam colocar essas diretrizes aí em prática e punir realmente os canais de televisão, por exemplo. Então, por exemplo, leis que digam qual deveria ser o tempo mínimo de conteúdo regional, o que seria considerado conteúdo regional e qual a punição para a emissora que não cumprir essa regra. O que seria conteúdo regional? Então, por exemplo, o Jornal Nacional é produzido aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas lá no Ceará, eles têm a realidade deles, então ali tem que ter um conteúdo regional para também transmitir as notícias, os fatos, as informações referentes ao estado, ou então referente a uma cidade especificamente, né? Os educadores comprometidos com a educação para os meios devem possibilitar o exame das informações em suas estruturas intelectual, histórica e analítica. Então, é isso que a gente está tentando fazer, né? Muitas vezes, discutir ali uma notícia e ver o que está sendo dito ali, analisar criticamente aquela notícia ou aquela informação. Então, para a gente finalizar, a gente vai ver aí o que foi dito até agora, que é necessário haver uma reflexão sobre a mídia, né? E que isso possa também acabar se tornando decisões políticas das pessoas de,
né, valorizarem aquilo que é realmente correto, valorizarem os jornalistas e os veículos de imprensa sérios e denunciarem aqueles que não são tão sérios assim, ok? Na continuação aqui, nós vamos ver o seguinte, que agora a gente vai tratar um pouquinho também sobre a programação da TV aberta, né? E temas e programas que são comuns no nosso dia a dia de telespectadores, tá? Para a gente começar, vem aí uma pergunta. O que podemos fazer para melhorar a programação das TVs abertas? Se essa pergunta fosse respondida por algum dono de canal de TV, ele ia dizer o seguinte, se você não gosta de um programa, é só mudar de canal. É muito simples, né? Para o dono da TV, é muito simples resolver esse problema. E a gente vai trazer agora uma situação que aconteceu algum tempo atrás aí na Rede TV. Então vamos lá, o programa Direitos de Resposta. Você se lembra do Tardes Quentes, apresentado por João Kleber na Rede TV? Ele veiculava pegadinhas que costumavam ridicularizar homossexuais, idosos, mulheres e pessoas com deficiência. Em 2005, um grupo de 6 organizações da sociedade civil apresentou uma queixa ao Ministério Público Federal contra o programa. Juntos, eles promoveram uma ação civil pública pedindo direito de resposta em relação a esse conteúdo preconceituoso. A Rede TV foi chamada a se manifestar, mas como ela simplesmente ignorou os apelos e como é uma concessão pública, ou seja, a Rede TV ela é uma empresa jornalística, né? A empresa é do dono do canal, mas o meio de transmitir as imagens do canal não é da empresa, é do governo, é do Estado, é do Brasil. Então, como a Rede TV, né, tem ali um contrato de concessão pública, a Justiça determinou que o seu sinal saísse do ar. Logo que o sinal da emissora foi cortado, seus advogados, enfim, correram ao Ministério Público Federal tentando fazer um acordo. 25 horas depois, o sinal foi restabelecido, com a condição de que a Rede TV financiasse e veiculasse uma série de programas produzidos pela sociedade civil, que recebeu o nome de Direitos de Resposta. Toda essa história foi registrada em detalhes em um livro chamado A Sociedade Ocupa a TV, o caso dos direitos de resposta e o controle público da mídia. Essa série, Direitos de Resposta, foi exibida na Rede TV entre dezembro de 2005 e janeiro de 2006. Ao todo, foram 30 programas de 1 hora cada um deles. A produção deles se deu de forma colaborativa, bem dentro dos princípios da educomunicação. As 6 organizações envolvidas na ação pública fizeram um chamado e receberam mais de 400 produções independentes. E nesse programa Direitos de Resposta foram abordados vários temas interessantes e temas assim relacionados a justamente, né, interesse geral, interesse do público, né, justamente falando sobre a imprensa, falando sobre a responsabilidade que a sociedade também tem que ter com a programação que ela está consumindo, a responsabilidade que os canais de televisão têm que ter com os canais de televisão têm que ter com a sociedade, né, e com o conteúdo que eles veiculam, tá? E, por último, para fechar esse vídeo, a gente vai ver um vídeo curtinho do jornalista Leonardo Sakamoto, em que ele fala de quando ele foi vítima de uma notícia falsa, né? Vejam como, muitas vezes, se o veículo de imprensa ele não é sério, ele pode trazer consequências reais para pessoas reais, né? No caso de veicular uma informação que não condiz com a realidade, né, sobre uma pessoa específica, tentar destruir a reputação de alguém. Aí é justamente o que a gente vai ver no exemplo com o jornalista. Vamos lá.
Apareceu um jornal em Minas Gerais, um jornal de tamanho médio, edição do Brasil, um jornal que botou na capa uma foto minha dizendo que eu havia afirmado que aposentados eram inúteis à sociedade e deveriam ser reciclados. E dentro uma pesquisa, uma entrevista ping-pong, pergunta e resposta, com respostas minhas sobre isso. E foto minha e tudo isso mais. O problema é que eu nunca dei entrevista e nem conheci esse jornal. Só que isso bastou para a informação cair na internet e circulou loucamente. Aposentados e outras pessoas começaram a me ameaçar de morte. Vamos matá-lo antes que ele mate os aposentados. O Ministério Público Federal entrou no meio, a Polícia Civil passou a investigar as ameaças de morte. Eu consegui do jornal o direito de resposta. Publiquei numa página inteira deles lá dizendo que isso não era verdade, que eu nunca tinha dado entrevista para o jornal. O jornal deu algumas desculpas que eu considero bastante fracas, bastante farrapadas para isso. Só que isso até hoje também, como a internet tem cauda longa, uma notícia falsa tem cauda longa, ela fica anos circulando na rede, até hoje eu sou parado na rua com gente que quer me bater, porque eu seria um matador de velhinhos. Então vejam, através do exemplo aí de uma vítima, né, de um jornal de pouca credibilidade, dá para a gente ver que a imprensa ela tem uma responsabilidade social muito grande, né, de falar a verdade sobre as pessoas e sobre os fatos, e que isso pode, de certa forma, trazer um problema muito grande para aquela pessoa que está ali sendo vítima do que está sendo veiculado de forma mentirosa, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dos temas que a gente discutiu. Eu deixarei esse vídeo disponível para vocês. Também vou postar um outro vídeo interessante sobre programas de TV na década de 90, que eu encontrei recentemente nas redes sociais. E gostaria que vocês respondessem o questionário. Um abraço a todos vocês e façam as atividades.